mostrado lá. Agora, nós vamos falar de um assunto muito importante. Que é o Dia Mundial da Síndrome de Down. É hoje, 21 de março. Quem vai conversar com a gente é o Marcos Felipe Soares, de Salvador. Vou dar boa tarde para o Marcos, desculpa. Boa tarde, Marcos. Mas antes de você falar das campanhas, de todo o trabalho aí que está sendo feito nesse dia que é tão importante, não é à toa que essa data foi escolhida, né? Essa data foi escolhida 21 de março porque é justamente no cromossomo 21 que as pessoas que têm síndrome de Down têm uma alteração do cromossomo. Eles têm 3, né, cromossomos em vez de 2. Então, por isso a data, e o Brasil teve um empenho muito grande para que esse dia fosse reconhecido internacionalmente. Marcos, boa tarde para você. Me fala de todas as ações aí para lembrar esse dia e defender a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Boa tarde, Adriana, Fábio. Boa tarde. Exatamente, muito bem lembrado aí por você sobre o cromossomo 21. E existem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil, segundo o último censo do IBGE. Um dos traços presentes nelas é o desenvolvimento intelectual mais lento. E é comum que se deparem com o capacitismo, que é quando pessoas com deficiência têm a capacidade subestimada. É o que explica a coordenadora de assistência social da APAES, Jaqueline Braz. Muitas vezes a gente vê as famílias, a sociedade, considerar uma pessoa com deficiência incapaz de trabalhar ou de ser independente, né? Ou o contrário, supervalorizar a pessoa por ela ter uma deficiência, quase que como um super-herói, uma ação que aquela pessoa fez só porque ela é uma pessoa com deficiência. Vale lembrar que a síndrome de Down não é considerada uma doença, e sim uma condição humana. As principais características são os olhos amendoados, maior propensão a desenvolver algumas doenças e a hipotonia muscular, quando os músculos têm menor rigidez. Apesar das semelhanças, cada pessoa tem um nível de desenvolvimento intelectual diferente, que está relacionado com os estímulos e os incentivos que recebem, sobretudo nos primeiros anos de vida. Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Em Salvador, faz sol com 29 graus de temperatura. Obrigada demais, Marcos, pela sua participação. É importante a gente falar que tem gente que pensa assim, para que tem um dia? Porque é importante lembrar, justamente para levar as pessoas à reflexão, que a diferença intelectual ou no ritmo de aprendizado não significa incapacidade, é exatamente o contrário. Essas pessoas têm talentos, essas pessoas têm capacidades maravilhosas e se você oferece um olhar de crença, de credibilidade, de estímulo, você pode descobrir grandes talentos dessas pessoas. No mundo inteiro, nós somos 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas no mundo tem alguma deficiência, alguma diferença, alguma doença crônica, tem uma condição diferenciada. Então, essa é, segundo a ONU, a maior minoria do planeta. Como que você vai ignorar, deixar invisíveis as pessoas que têm uma condição diferenciada? Então, é muito importante que dias como esse